Olá, bom dia, tudo bem com você? Se você não me conhece ou se ainda não me conhece, eu sou Cássia e estou aqui para a gente trazer uma palavra de reflexão nesta manhã para a sua e para a minha vida. O livro que a gente escolheu hoje, o versículo que nós escolhemos hoje está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Que diz o seguinte: os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra vós de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que tu fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Palavra maravilhosa, né? Você já parou para pensar em quantas decisões você já tomou hoje, desde a hora que você já levantou ou que você já acordou? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre decisão. As decisões que nós tomamos, ela afeta diretamente a nossa vida, obviamente, e também afeta indiretamente, ou talvez até diretamente também, a vida dos nossos familiares. A palavra de Deus, ela fala que tudo que a gente decide, tudo aquilo que a gente faz, as nossas microdecisões, né? Nós fazemos microdecisões desde a hora que nós acordamos, nós escolhemos se vamos tomar café primeiro, fazer a nossa higiene pessoal depois, ou se o inverso, ou se nós arrumamos a cama ao levantar, ou se arrumamos depois, ou se nós vamos tomar a condução, ou se vamos de veículo próprio para nós usar para afazeres e compromissos. Então, são microdecisões a todo tempo. Escolhemos um caminho ou outro, fazemos isso de forma contínua, de forma rotineira e sem mesmo pensar que nós estamos tomando decisões acertadas ou não acertadas, e isso é muito importante. A importância de nós darmos a devida atenção às escolhas e decisões que nós estamos tomando diariamente, porque elas vão afetar não só a nossa vida, mas podem afetar e devem, provavelmente, afetar a vida daqueles que estão ao nosso redor, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, né, das pessoas que trabalham conosco. Todas as nossas decisões, elas acabam mudando o rumo da história diária, né? Algumas decisões, elas podem nos trazer boas coisas, né? Bênçãos, e outras decisões, infelizmente, elas não poderão e não serão possíveis ser retomadas, refeitas. Então, a importância de nós tomarmos boas decisões para que nós tenhamos vida nessa terra. A palavra de Deus, ela fala que quando a gente está firmado, embasado na palavra de Deus, nos princípios bíblicos, nas coisas que Deus tem colocado já no nosso coração, naquilo que Deus tem falado no nosso coração através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, quando nós colocamos em prática, nós damos ouvido a essa instrução, a esse direcionamento, nós fazemos escolhas acertadas, nós tomamos decisões assertivas, e isso com certeza vai mudar o rumo da nossa história e a história da nossa família. Vocês não reparem os ruídos em volta, tá? Nós estamos com uma obra aqui de um vizinho e pode um pouco aparecer que aqui não é, né? Mas nós vamos continuar, porque o nosso foco não é isso. Nosso foco não são os ruídos externos. Nosso foco é permanecermos aqui falando e tratando da palavra de Deus para a nossa vida. Essa palavra que tem diariamente trazido luz ao meu coração. E eu creio que vai trazer luz ao seu coração também. Então, a palavra de Deus, que lá de Deuteronômio, eu vou ler aqui na minha versão da minha Bíblia, que diz o seguinte, né? Hoje invoco os céus e a terra como testemunha entre e contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, Deus está nos dizendo aqui que a palavra de Deus está nos dizendo aqui que a gente precisa tomar decisões entre a vida e a morte. A gente decide todos os dias, a todo momento, a toda hora, se nós queremos a bênção do Senhor ou a maldição, se a gente está escolhendo a vida ou a morte. E a palavra de Deus, ela mesma já nos direciona. Fala assim: agora escolham a vida. A palavra de Deus já nos direciona, já nos dá uma instrução, já nos dá um direcionamento dizendo para nós escolhermos a vida, para que nós, vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, e ouçam a voz e se apeguem firmemente a Ele. Olha que palavra gloriosa. Pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou a dar aos seus antepassados. Ou seja, todas as instruções que Deus nos dá é palavra de vida, é para que nós tenhamos abundância de vida na presença dEle, com a presença dEle na nossa casa, nas nossas decisões, em tudo que nós vamos decidir. Ontem eu tive uma experiência muito maravilhosa, né? Eu tenho uma amiga que é como se fosse uma irmã e a gente quase não se fala. É aquela amizade de baixo custo, né? Que dizem assim, né? Digamos assim. E eu quase não
entre em contato com essa minha amiga e ela a mesma coisa em relação a mim. E o que acontece é que eu estava já querendo tomar uma decisão já há algum tempo na área profissional, e eu ontem procurei por ela pedindo ajuda mesmo, né? Já que eu estava fazendo aí umas mudanças na minha vida profissional, e essas mudanças eu necessitava de ajuda mesmo, necessitava de ajuda, precisava de alguém que pudesse me ajudar. Então, entrei em contato com ela, contei a história do que estava acontecendo, quais eram as mudanças que eu tinha realizado na minha vida nos últimos meses. E, surpreendentemente, eu achei que ela não fosse aceitar, porque ela já tem um compromisso com uma outra amiga, e ela, surpreendentemente, me falou o seguinte: Cássia, eu tinha realmente um trabalho com uma amiga, e nós trabalhávamos juntas, e eu já sabia, inclusive, disso, né? E também sempre respeitei essa questão, até porque eu seria desleal pedir para que ela deixasse esse trabalho com essa amiga, e não era esse o foco. Eu queria que ela me ajudasse, mas de forma que não atrapalhasse a vida dela, ou atrapalhasse a sociedade ou a parceria que ela tinha com a amiga dela, que também não seria, ou melhor, que também não, que não seria justo. Então, eu fiz contato com ela e ela me contou que tinha de fato essa parceria com a amiga, ela trabalhava com essa amiga e dividiam, né, um espaço ali de trabalho, mas que por motivos de oração, ela já estava submetendo a vida dela já há algum tempo, todas as áreas da vida dela, desde a pessoal, desde a sentimental, inclusive a profissional, ela já tinha submetido ao coração de Deus, né? Senhor, faz conforme a tua vontade na minha vida, eu quero vida próspera, vida plena, mas eu quero que o Senhor esteja no meio das minhas decisões, né? Que o Senhor seja o foco, que o Senhor seja aquele que conduz. E ela já tinha feito essa proposta no coração dela, e inclusive para que Deus mostrasse quais amizades que Deus queria por perto na vida dela e vice-versa, na vida das outras pessoas, até para que de repente ela não seria também a pessoa mais apropriada para continuar sendo amiga de outras pessoas. Na verdade, ela submeteu toda a sua vida, né, nas mãos do Senhor. E, para minha surpresa, que não sabia de nada, entrei em contato com ela pedindo ajuda, já que eu estava fazendo algumas mudanças na minha vida profissional, mas eu precisava de uma pessoa para me ajudar a tomar essa nova decisão. E, para minha grande surpresa, ela me falou assim: amiga, eu não tenho mais a minha sociedade com a minha outra amiga, inclusive nós até tivemos um certo afastamento por conta mesmo do trabalho, da vida pessoal, né? A gente, né, muda os ventos, mudam os focos e as pessoas ao nosso redor, enfim. E aí ela falou assim, no meio da nossa conversa, que eu relutei muito em falar com ela, justamente porque eu queria falar pessoalmente, a gente nunca tem tempo, aquela correria, eu fiz um contato via mensagem. E aí eu fui e gravei um áudio para ela, uma mensagem para ela, e falei assim: olha, você não precisa responder agora, até porque eu sei que você tem a sua vida, tem os seus compromissos, tem a sua lealdade com as pessoas e tal. Então você pode submeter mais uma vez essa questão ao Senhor, e você depois me retorna, e se você falar que não, também está tudo bem, nada vai mudar na nossa amizade, nada vai mudar na nossa vida, porque você vai continuar sendo a minha amiga querida, e nada vai mudar, porque eu super vou entender caso você não possa ou não queira, ou tenha outras razões, enfim. Para minha surpresa e grande surpresa, ela colocou logo embaixo, acho que mal eu acabei de mandar o áudio, ela já tinha me respondido que sim, e aceitou a minha proposta. Nossa, eu comecei a chorar, fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada, e fiquei pensando, gente, que decisão importante que eu estava adiando há mais de um mês para tomar, que era fazer o contato com ela, e como isso vai mudar a minha vida a partir de segunda-feira. Olha como é que Deus é maravilhoso, Ele age na hora certa, da forma certa, e muitas das vezes Ele já nos entregou grandiosas bênçãos, grandes oportunidades, e às vezes nos falta coragem de exercer a nossa fé. E a palavra de Deus que tem falado ao meu coração durante toda essa semana, na igreja, nos lugares onde eu vou, inclusive para pessoas que precisam de ouvir uma palavra, é manter a fé, colocar a fé em exercício e orar ao Senhor, pedir para que o Senhor nos direcione todos os dias da nossa vida. E, enfim, falando sobre decisão, uma decisão simples de pedir ajuda à minha amiga me fez mudar todo o rumo da minha história profissional por agora e por diante. Eu creio que será um novo tempo para a minha vida, e creio que será um novo tempo para ela também, porque inclusive quando nós estudávamos ainda lá na faculdade, havia um desejo ardente no meu coração e no coração dela em termos essa parceria, e nunca foi possível, porque eu tinha uma parceria com uma outra amiga, que é uma pessoa querida e que me deu uma grande oportunidade no início da minha carreira, e a gente, né, nem se conhecia, né, viemos uma conhecer a outra por intermédio de um outro amigo,
querido que também me deu essa oportunidade, né, que me direcionou para essa oportunidade, me escolheu para que eu pudesse iniciar minha vida profissional. Eu sou muito grata às pessoas, independente de qualquer coisa. Eu sou muito grata às pessoas que me ajudaram, às pessoas que Deus colocou no meu caminho, às pessoas que me direcionaram, às pessoas que tomaram a minha mão. Eu sou muito grata. E, para minha surpresa, uma decisão simples de fazer contato com essa minha amiga e pedir a ela uma ajuda, porque realmente estava precisando de uma ajuda, e ela prontamente aceitou e me trouxe à memória aquilo que tem me trazido esperança. Lá atrás já havia esse desejo ardente de nós trabalharmos juntas, de fazermos essa parceria, e nunca foi possível, porque nós tínhamos, como já falei, tínhamos vidas diferentes, né? Projetos diferentes, caminhos diferentes, e não foi o momento. E agora, até tivemos uma tentativa, mas que de certa forma não fluiu, e agora Deus está abrindo essa oportunidade para que nós venhamos a trabalhar juntas. Uma pessoa que é uma mulher de Deus. Escolha pessoas que estejam conectadas com o Senhor para trabalhar com você, para estar no seu rol de amizade, no seu rol de vizinhança, no seu rol da sua, né? Pessoas de fé, pessoas comprometidas com a palavra, comprometidas com o reino, comprometidas com o céu, comprometidas com a palavra de Deus, né? Porque não há a menor possibilidade de duas pessoas andarem em propósitos diferentes. E essa minha amiga, ela agora está no mesmo propósito que eu, servir ao reino, obedecer a palavra de Deus, ter princípios bíblicos enraizados no seu coração e tomar decisões com base nesses princípios. São princípios milenares. A Bíblia, ela, mesmo sendo um livro escrito há mais de sei lá quantos anos atrás, ela continua atual, ela continua sendo a palavra de Deus, ela continua sendo atual, ela continua falando no nosso coração. Então, a importância de nós tomarmos decisões com base submetendo as nossas decisões à vontade de Deus, ao tempo de Deus, de obedecermos quando Deus falar conosco, porque não foi da agora que Deus já tinha me direcionado para fazer contato com essa minha amiga. Deus já me falou isso há mais de um mês, e eu fiquei muitas das vezes ali protelando, achando que de repente não é para ser. E foi só eu fazer um breve contato e as coisas já mudaram. Eu tinha todo um planejamento para segunda-feira, para a semana que vem, e já tive que mudar os meus planos, porque agora a gente vai começar uma nova fase da nossa vida profissional, e eu creio que é para a glória de Deus, para a minha vida e para a vida dela, para a glória de Deus na minha e na vida dela. Então é isso, gente, eu queria trazer para você essa palavra. Tome decisões acertadas, escolha sempre a vida, escolha sempre pessoas conectadas com a palavra, escolha sempre situações que estejam embasadas no que a palavra de Deus já está nos dizendo, já nos direciona, já nos informa, porque a palavra de Deus ela é totalmente... tem até um versículo bíblico, depois eu posso até procurar e informar aqui, ou nós falarmos em uma outra ocasião. A palavra de Deus ela é toda baseada, ela foi feita totalmente para nos ensinar, para nos corrigir, para nos direcionar. Ela foi feita para o ensino. Então, aproveite, seja ensinado pela palavra de Deus. Não existe ensino mais poderoso do que a palavra de Deus para te ensinar em todos os aspectos, porque a palavra de Deus, ela além de ser atualizadíssima em todos os aspectos, ela trata de todos os assuntos e ela te direciona, ela te dá fontes de informação capazes de direcionar as suas decisões. E, além disso, se ela não tratar de um assunto ou outro, que às vezes a professora mas ele não trata desse assunto porque é um assunto moderno, mas ela te dá diretrizes para dentro dessa situação de modernização, de atualidade, você tomar decisões acertadas, fazer tudo com base no que a Bíblia nos diz, né? E a palavra de Deus fala que a gente precisa ter esse direcionamento, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo dentro do nosso espírito, e nós entendermos que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque nós somos filhos. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Também tem um versículo que trata sobre isso, salvo engano, é lá em Tiago ou Lucas, mas também posso ver. E o versículo bíblico de Deus fala que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, seja você guiada pelo Espírito Santo de Deus. Seja você conduzido, corrigido, confrontado, ensinado, instruído pela palavra de Deus. Porque essa palavra, ela nos dá uma escolha. E de acordo com os ensinamentos que Deus vai colocar no seu coração, com as instruções, com as informações que você vai precisar para dar a condução à sua vida, Deus vai te dar sempre as opções. Você vai precisar escolher entre
bênçãos e maldições. Vai ter que escolher entre vida e morte. Mas a palavra já te dá uma instrução nesse mesmo versículo, que é o que nós acabamos de ler em Deuteronômio 30, 19 e 20. Escolhe, pois, a vida, porque dela, inclusive, vai reverberar na sua descendência. Não sei se você tem filhos e não sei também se você se preocupa ou já se preocupou com esse aspecto das nossas decisões. As decisões que nós tomamos hoje como adultos, ela vai reverberar na vida dos nossos filhos, a nossa descendência vai ter rastros dessas decisões que nós tomamos. Então, a importância de nós estarmos conectados com Cristo, a importância de nós estarmos conectados com a palavra e buscarmos sempre essa presença de Deus em tudo que nós fizermos. Senhor, me conduz, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria. Leia o livro de Provérbios, que é um livro fantástico, é um dos livros que eu mais amo. Eu amo toda a Bíblia, claro, mas o livro de Provérbios, ele é sensacional, traz ensino sobre todas as áreas da nossa vida, trata o nosso coração, trata a nossa mente, trata o nosso espírito, porque ela nos mostra o que Deus quer e como Deus é, o caráter, né? O caráter de Deus em cima de cada palavra ali, de cada versículo ali, falando de N assuntos que a gente, muitos assuntos a gente inclusive sequer imaginava que tivesse na Bíblia, né? Talvez com um nome não tão atualizado, né? Não tão atual, mas tratando de assuntos tão importantes para a nossa vida espiritual, nossa vida financeira, nossa vida profissional, nossa vida conjugal, nossa vida familiar, nossa maternidade, paternidade, nossa vida como servos de Deus e nossa vida como filhos. Então escolhe, pois, a vida, porque onde tem vida tem Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então escolhe, pois, a vida, para que você e sua descendência desfrutam do melhor de Deus para os seus próximos dias. Amém? Fique com Jesus, que Deus continue abençoando a sua vida, rica, abundante e poderosamente, que haja uma unção derramada abundantemente sobre a sua casa no dia de hoje e no final de semana, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, tchau, tchau, queridos.